turma do canal Vascaíno Autêntico. Estou de volta aqui para a gente gravar a nova temporada do nosso Vascão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Antes da gente começar a falar de Vasco, eu tenho que falar aqui de dois assuntos importantes. Primeiro, parei de gravar os vídeos aí durante uma temporada porque eu estava trabalhando numa rádio aqui na cidade de Jacobina e lá eu estava apresentando um programa de esporte juntamente com o pessoal, uma equipe de esporte, claro. E aí todos os assuntos relacionados ao Vasco eu estava levando para a rádio e não estava sobrando conteúdo para a gente gravar os vídeos. Outro assunto é que eu quero falar aqui do nosso grande homem, grande jogador e grande ser humano, Roberto Dinamite. Roberto Dinamite marcou a minha vida. O homem que foi o maior artilheiro de todos os campeonatos brasileiros, o maior artilheiro de todos os campeonatos carioca, o maior artilheiro de São Januário, o maior artilheiro dos clássicos Vasco e Flamengo, Vasco e Botafogo e Vasco Fluminense. Roberto Dinamite marcou 708 gols com a camisa do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Então, para mim é um cara que eu nunca vou esquecer. Ele também teve uma passagem como presidente do Vasco. Ele teve, na verdade, 2 mandatos como presidente do Vasco. Infelizmente, ele não fez um bom trabalho, assim como os outros, presidentes que passaram também. Por quê? Porque o nosso clube de regatas Vasco da Gama, na época que ele passou, já tinha um déficit de, no mínimo, 600 milhões. Então, isso é difícil, Se administrar uma empresa que está devendo 600 milhões, é difícil de você administrar. Então, a passagem dele como presidente do Vasco não foi uma das melhores, apesar de que os outros também que vieram antes deles e depois dele também não fizeram bons mandatos. Eu quero lembrar de Roberto Dinamite sempre como grande jogador, como grande pessoa e como grande ser humano que foi. Então nós não podemos esquecer desse grande homem, desse grande ídolo, Roberto Dinamite. Principalmente nós, que vimos o Roberto Dinamite jogar. Pois é, agora nós vamos falar de Campeonato Brasileiro. Vasco já estreou no Campeonato Brasileiro, primeiro jogo contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Um jogo difícil, onde o Vasco subiu as linhas, marcou em cima, marcou sob pressão, conseguiu fazer 2 gols logo no início do jogo. Se não me engano, aos 8 minutos de jogo, o Vasco já estava ganhando de 2-0. Depois, antes de terminar o primeiro tempo, nós tomamos um gol, Falha da defesa, o cara subiu sozinho lá e marcou um gol. Ainda bem que no segundo tempo a gente conseguiu corrigir a marcação, não demos espaço para o time do Atlético jogar, demos campo, porém não demos espaço e conseguimos uma grande vitória contra uma grande equipe que é um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. Segundo jogo contra o Palmeiras, o melhor da América e também um dos favoritos ao título, o Palmeiras. Nós também conseguimos fazer 2-0, jogamos também como jogamos contra o Atlético Mineiro, subindo as linhas, marcando sob pressão, conseguimos fazer 2-0. Só que no final do primeiro tempo também tomamos um gol, falha da defesa do Vasco, um gol de cabeça no meio de 3 zagueiros. No segundo tempo, outra falha de marcação da nossa zaga, tomamos outro gol de cabeça, um cara ali de aproximadamente 1,68 m a 1,70 m conseguiu fazer um gol de cabeça, mas o placar terminou em 2-2. Graças a Deus por isso, Jogo importante, 2 adversários difíceis, uma vitória e um empate. Veio o terceiro jogo contra o campeão baiano, que foi o Bahia. Nós também jogamos lá com as linhas altas, pressionando o Bahia. Perdemos muitos gols contra o Bahia. O goleiro do Bahia, nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, foi o destaque, com grandes defesas. E no finalzinho do primeiro tempo, o Bahia conseguiu lá fazer um gol no contra-ataque e acabou segurando o resultado. No segundo tempo, ele já nos deu campo e espaço para a gente jogar, mas não conseguimos fazer o gol. Ficaram ali 2 linhas de 5 a marcação, nós não conseguimos penetrar naquelas linhas. Eles até tiveram chance de fazer 2 gols lá em contra-ataque, mas não fizeram. Na minha opinião, o resultado de 1-1 seria o resultado normal por conta do primeiro tempo do Vasco, Mas demos até sorte do Bahia não ter ampliado o marcador nos contra-ataques. Depois nós tivemos outro jogo importante ontem contra o Fluminense, o campeão carioca,
O Fluminense que está uma equipe muito boa, já vem demonstrando isso aí, né? De um ano para cá, já ganhando título, como ganhou o Carioca 2 vezes, 2 anos seguidos, já tem uma grande equipe, trouxe Marcelo lá do Real Madrid, contratou Lele, que foi o destaque do Campeonato Carioca, e o Fluminense é uma grande equipe. Tem um grande treinador também, o Fernando Diniz, que joga ali só no totozinho, né? Como jogava o Barcelona no passado. Então foi um jogo difícil, mas nós conseguimos fazer 1-0 antes do primeiro minuto de jogo. Fábio saiu jogando errado, deu um passe e o Alex Teixeira interceptou a jogada, tocou o próprio Pedro Raul que fez o primeiro gol. E aí nós conseguimos, né, segurar esse resultado no primeiro tempo. Não tomamos muito sufoco no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi um sufoco total. Mais uma vez deixamos o Cano sozinho num cruzamento da direita. Ele pegou de primeiro, um balaço de primeiro. O Léo Jardim defendeu, mas sobrou para um cara dentro da área sozinho que fez o gol. E aí o Fluminense deu aquele sufoco tremendo no Vasco. Nós conseguimos, né? Graças ao Léo Jardim, com grandes defesas, conseguimos o resultado de 1-1, que eu creio que diante do segundo tempo do Fluminense foi um ótimo resultado para o Vasco. Agora o nosso próximo jogo é na quinta-feira contra o Coritiba, lá no Couto Pereira. Eu espero que o Vasco consiga jogar bem, como tem jogado as outras partidas, consiga fazer os gols e consiga uma grande vitória para a gente ficar lá entre os 8, né? Que é essa a posição que o Vasco deve ficar ali, sempre entre o 8º e o 4º colocado. A gente tem que continuar nessa colocação de 8º a 4º colocado para chegar lá no final do Campeonato Brasileiro. Se não conseguirmos ganhar o Campeonato Brasileiro, já que nós não temos um grande elenco, precisamos contratar na segunda janela de transferência, que é de julho em diante. Nós precisamos de um bom volante aí, porque nós só temos o Rodrigo, que está jogando muito bem ali no primeiro volante. Nós precisamos de um primeiro volante muito bom. Precisamos de um camisa 10 bom também, que nós dispensamos o Nenê e não contratamos um outro jogador ali para a posição. E aí nós precisamos de um camisa 10 bom e também um atacante bom para quando o Pedro Raul sair, a gente ter um atacante à altura. Esperamos que no próximo jogo a gente possa vencer o Curitiba e continuar aí pelo menos entre os 8, né? E não sair dessa posição. Ali oscilando do 8º lugar à 4ª colocação para a gente, né? Conseguir no Campeonato Brasileiro no final, se não campeão, pelo menos chegar entre os 4. Então, na quinta-feira nós estaremos de volta para gravar um outro vídeo aí falando do jogo do Vasco Curitiba. Até lá, muito obrigado, fiquem com Deus. E se você é vascaíno, me ajude aí no canal, deixando o like e compartilhando o vídeo para que nós vascaínos venham juntar-se a nós. Obrigado, fiquem com Deus e uma boa noite.